Ontem, Miqueias falou. Quem mais falou? Tiago falou. Quem mais falou? Esdras falou. E hoje, ainda há pouco, quem falou? Gálatas. Paulo falou através do livro de Gálatas, né, da epístola aos Gálatas. E nós cremos que o Senhor continuará falando conosco, amém? Mas vamos fazer uma oração, meu Deus e meu Pai. Nós estamos na Tua presença, ó Deus, nessa tarde, ó Deus, e reconhecemos, ó Pai querido, como é importante, ó Pai querido, pararmos diante de Ti para aprendermos a Tua palavra. Reconhecemos o privilégio, ó Deus, que temos em Cristo Jesus, ó Pai, de ter a nossa mente iluminada pela palavra. Então, meu Deus, nós queremos Te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor continue inspirando, ó Deus, esse seminário, que o Senhor continue, ó Pai querido, usando os ministros, as ministras, as pastoras, os pastores, os missionários, aqueles que irão, ó Pai querido, transmitir aquilo que se prepararam para fazer, ó Deus, transmitir a Tua palavra. Então, meu Deus, que o Senhor venha se utilizar de cada um deles poderosamente, como o Senhor já tem se utilizado, ó Deus, das pastoras que nos tem falado durante esses 2 dias a palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa tarde seja uma tarde edificante, ó Pai, seja uma tarde, ó Pai querido, que o Senhor vai, ó Deus, nos trazer coisas importantes, coisas novas, ó Pai, coisas que vêm de Ti para o nosso coração. Senhor, abre, ó Deus, os nossos ouvidos espirituais. Abre, meu Deus e meu Pai, nossos ouvidos, ó Pai querido, para que possamos absorver a palavra, meu Deus. Nos dê, Senhor Jesus, um coração inclinado, ó Deus, para o Senhor nesta tarde. Ó Pai querido, que o Senhor venha dar entendimento, ó Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento, ó Pai querido, que o Senhor venha, ó Pai querido, inspirar também quem está ouvindo, ó Pai, inspirar quem está aprendendo, ó Deus, dá a capacidade de absorver, ó Deus, o conselho de Deus. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir poderosamente nesse seminário, Senhor. Ó Deus, a palavra rema, a palavra específica, dentro do conteúdo que será dado, ó Pai, que o Senhor possa inspirar, ó Deus, de maneira específica, ó Deus, para a nossa vida nessa tarde, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Pai querido, todo o coração que veio, toda pessoa que veio, ó Pai, fazer esse seminário. Ó Deus, derrama sobre cada um deles a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor venha edificar os corações, que o Senhor venha, meu Deus, curar, ó Deus querido, onde tem que ser curado, que o Senhor venha corrigir onde tem que ser corrigido, o Senhor venha, meu Deus, admoestar, que o Senhor venha exortar, que o Senhor venha consolar pela palavra, pelo ensino da palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, Senhor. Nós temos, ó Deus, motivos para Te agradecer pelo que já temos ouvido até aqui, ó Deus, pelo que já temos aprendido, ó Pai, extraído da Tua palavra. Que o Senhor venha nos levar a amar mais a Escritura, ó Deus, nos levar a amar mais, Senhor, a palavra de Deus. Nos leve, Senhor, a amar mais, ó Deus, a Escritura pela Escritura, como tem nos ensinado o nosso reverendo, ó Pai, que possamos amar a Tua palavra, como diz o salmista: achando as Tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. Então, meu Deus, nos ajuda a amar mais a palavra. Peça ao Senhor para Ele colocar no seu coração amor pela palavra. Fala: Senhor, derrama no meu coração amor pela palavra, amor pela Escritura. Ó Deus, que possamos ter uma mentalidade bíblica, uma mentalidade, uma forma de pensar, ó Deus, formatada, ó Deus, formada pela Escritura. Ó Deus, que a Escritura, meu Deus, habite abundantemente em nossos corações. Ó Deus, que nosso coração, nossa mente esteja permeada da Escritura, Senhor. E que nossos atos, nossas palavras, nossas atitudes, ó Deus, nossas reações venham refletir o quanto da Escritura há em nós, Senhor. E é por isso que estamos aqui nessa tarde, Senhor, para aprender. É por isso que estamos aqui nesse seminário, Senhor, para termos, ó Pai querido, nosso coração, nossa mente preenchida, Senhor, nosso ser preenchido pela palavra, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque sabemos, ó Pai, ó Deus, que nem só de pão vive
vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos coloque em nosso coração paixão pela Escritura, coloque em nosso coração desejo de ler a Bíblia, desejo maior de aprender a Escritura, ó Deus, e de pensar biblicamente, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, pensar biblicamente, ó Deus, refletir a Escritura em todos os aspectos da vida, ó Deus, em todos os momentos da vida, meu Deus, no assentar-se, ao levantar-se, ó Deus, e ao deitar-se, ó Deus, onde quer que estejamos, ó Deus, ao sair e ao entrar, ó Deus, que a palavra de Deus, ó Deus, que a palavra de Deus exerça influência sobre nossa vida, meu Deus, que a palavra de Deus exerça o domínio sobre nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos, ó Pai, nos conflitos, nos atritos, ó Deus, nas circunstâncias as mais diversas, ó Deus, que possamos refletir, ó Deus, o que há na Tua palavra, refletir o Teu coração, Senhor, como tem nos ensinado aqui o nosso reverendo, ó Pai, que possamos, ó Deus, reagir de maneira bíblica, que possamos responder, Senhor, ó Deus, a todos os desafios de forma bíblica, ó Deus, de forma bíblica, Senhor, quando somos confrontados, quando somos, ó Pai querido, quem sabe, provocados, ó Deus, que a nossa forma de responder seja exatamente, ó Deus, o reflexo da Escritura em nós, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que esse seminário, ó Deus, que estes dias, ó Pai, esses 2 dias de estudo da Tua palavra, possa produzir em nossos corações, ó Pai, ó Deus, essas coisas, possa produzir em nossos corações, ó Pai, essa transformação, ó Deus, na relação, ó Deus, do lar, na relação com os filhos, na relação no trabalho, ó Deus, na relação, meu Deus e meu Pai, na vizinhança, ó Deus, na relação na sociedade, em toda parte, ó Deus, que a palavra de Deus possa ser, ó Pai, aquilo que determina todas as nossas atitudes, todas as nossas reações, todas as nossas palavras, todas as nossas respostas, ó Deus, nossas decisões, ó Pai, todas as nossas escolhas, Senhor, seja reflexo daquilo que a palavra de Deus produz em nosso coração, ó Deus, seja reflexo do fato da palavra de Deus estar abundante em nosso coração. Te louvamos, Senhor, pelo que aprendemos de Miqueias, te louvamos o que aprendemos de Tiago, te louvamos, ó Deus, pelo que aprendemos, ó Pai querido, de Esdras, te louvamos, ó Deus, pelo que aprendemos da epístola de Gálatas, aos Gálatas, mas, Senhor, também te louvamos pelo que iremos aprender essa tarde, porque sabemos que ainda o Senhor tem algo a nos dizer, o Senhor tem algo a nos falar, o Senhor tem coisas a acrescentar, ó Deus, ao nosso coração. Então, meu Deus, nós queremos submeter nossas mentes, queremos submeter nossos corações, ó Pai, queremos submeter nosso ser, ó Pai, a palavra, Senhor, e que ela, a palavra, tenha total, ó Deus querido, preeminência, a palavra, Senhor, tenha total governo sobre nossas vidas nessa tarde, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, unge aqueles que vão falar, meu Deus e meu Pai, usa, ó Deus, os pastores, as pastoras, ó Deus, os missionários, aqueles que serão designados a falar, designados pelo Teu Espírito, meu Deus, que falem, ó Deus, com inspiração, que falem, meu Deus e meu Pai, com unção, que falem, meu Deus e meu Pai, manifestando os dons do Espírito Santo, o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, ó Deus, o dom da profecia, meu Deus, que o Senhor possa manifestar os dons de inspiração nesta tarde, ó Pai, na vida daqueles que irão falar, daqueles que irão ser instrumentos, ó Deus, para abençoar os seminaristas dessa edição desse seminário, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, usa poderosamente, meu Pai, usa poderosamente, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, meu Deus, que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, na vida de cada um de nós, Senhor, que possamos sair daqui melhores, do que quando chegamos, ó Pai, que possamos ser melhores, ó Pai, no conhecimento, melhores, ó Deus, nas atitudes, nas ações, ó Pai, ó Deus, nas palavras, que possamos ser melhores, ó Deus, porque estamos,
no processo, ó Deus, e o processo passa pela santificação, que vem pela lavagem da água, pela palavra. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos sair daqui melhores, ó Deus, possamos sair daqui cristãos, ó Pai querido, mais identificados ainda, ó Deus, sairmos cristãos, mas, ó Deus, em harmonia com a palavra, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, atende a nossa oração, ó Deus, unge esse seminário, unge, meu Deus, os alunos, unge os palestrantes, ó Deus, unge essa tarde. Nós te pedimos, meu Deus, no nome precioso de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos receber o nosso reverendo. Onde nós estamos, Ele, o Espírito Santo está. Onde o Espírito Santo está, o Senhor Jesus está. Onde Jesus está, Pai está. Amém? Louvamos a Deus mais uma vez pela vida de cada pessoa presente. E nós queríamos trazer agora a pastora Alcenira, juntamente com o missionário Caio. Glória a Deus, né? Podeis assentar. Meus irmãos, vocês prestaram atenção nas reivindicações de Deus dentro da Epístola aos Gálatas. Deus reivindica para si mesmo o poder para salvar, confirmando a oração de Jonas no ventre do peixe, quando ele diz: a salvação vem do Senhor. Estava numa situação que ninguém podia tirar ele lá do ventre do peixe, mas quando ele se humilha, Deus vai e ordena ao peixe, e o peixe vai vomitá-lo, e ele vai retomar a obra. Dá para pregar sobre o plano da salvação dentro do livro de Jonas. Dá para ver reconciliação, redenção, reposicionamento, tudo dentro do livro de Jonas. Não é porque ele volta para fazer aquilo que ele antes tinha se negado a fazer. Essa é a história do pecador, né? Essa é a nossa história. Tem um tempo que nós falamos, não vamos, mas o Senhor foi e nos chamou, e o nosso prazer é estar onde o Senhor quer que estejamos. Amém? Quando é tratado sobre a imposição daquela categoria que se conhece como judaizantes, eles achavam também que as pessoas deveriam guardar o sábado. Então, o objetivo desse curso aqui é instrumentalizar, é equipar, olha para cá, é equipar você, primeiro, a tua convicção. Pode falar o que quiser. Gente do judaísmo pode falar, judeus podem dizer o que quiserem, adventistas do sétimo dia, mas nós estamos em Cristo, né? E uma vez que nós estamos em Cristo, na nova aliança é o primeiro dia da semana. Mas qual a base para isso? Né, Raquel? Qual a base? Nós não temos que guardar também o sábado, não?
Então é preciso saber bem para, glorificar a Deus sempre por Jesus Cristo. 2, é preciso saber, porque numa evangelização você talvez tenha que explicar. Também numa confrontação, quer dizer, num confronto, né? No trabalho de fazer evangelização, existem níveis diferentes de pessoas que você irá abordar ou ser abordado. Então é preciso ter uma base. Nós temos uma matéria chamada O Domingo Não É Meu, que é dada na fase B. Todo mundo conhece o básico. Mas na dinâmica de uma evangelização apologética, é preciso ir além. E foi pensando nisso que o Espírito Santo me orientou e orientamos ali a pastora Alcenira, o que era preciso preparar, e ela mergulhou, o Caio, entende? E vocês podem se preparar para uma boa aula, necessária, tá? E acredita, você só vai dominar bem aquilo que você estuda no mínimo 20 vezes. 17, 18 a 20 vezes. Amém, amém? Glória a Deus. Eu gosto de contar com um professor em 1984, lá em Lorena, na Faculdade de Filosofia. Encontramos com ele um dia na praça, o nome dele era Olavo. Ele vinha com um livro de história desse tamanho. Um livro famoso desse de história aí, que eu acho que já não estou usando mais, né? Porque depois que o PT entrou, muita coisa aí. Mas era um livrão dos mais conhecidos aí. Ele falou assim, isso aqui tudo eu já sei. Sei isso aqui tudo. Fiz assim no livro. Tá? Aí ele falou assim, mas também 20 anos dando aula. Repete. Né? Esse aqui é um tema que tem que ser repetido. Como todos os que nós vimos, né? Você tem que estar muito interessado para poder ficar bom. Depois fica ótimo. E depois fica excelente. Precisamos de conteúdo nas universidades. Precisamos de conteúdo no ambiente de trabalho. Amém? Precisamos de conteúdo na igreja. Precisamos de conteúdo na feira, no restaurante, em qualquer lugar que você vá, você precisa conhecer. Amém? Agora fala para quem está ao outro lado. Talvez alguns vão fazer esse curso aqui pela segunda vez, né? Talvez. Né? Porque aqui na sede foi dado quantas vezes? Só uma vezinha na sede. Lá em Miguel Pereira começou, mas não concluiu. Foi ou não foi? Mas lembra, 20 vezes para poder. Amém? Vamos decolar? Vamos decolar agora? Deu sono por causa do almoço? Vocês almoçaram bem, gente? Almoçaram bem? Almoçou bem? Almoçou lá em Juiz de Fora ou embaixo? Lá em Juiz d'Or. Juiz de Fora em francês é Juge d'Or. Juiz de Fora, né? Senhor Deus e Pai, segura aqui na mão do Caio, na mão da pastora Alcenira, e ministra aqui, ó Deus. Eles sejam a boca de Deus e que tenhamos realmente prazer e vontade de darmos continuidade, porque precisamos fazer bem a obra de Deus, precisamos saber falar sem ficar nervoso, sem ficar nervosa. Fala assim, você tem que ser muito bom e ter o Espírito Santo, não se invocar com as pessoas. Tá ligado? Tá ou não tá? E procurar falar, não deixar só a pessoa falar, né? Não pode levar isso ao extremo e daqui a pouco só fala a pessoa e você não fala, né? Amém?
Dá a chance dela falar, mas se ela só ficar falando não quiser, com licença, você entra também. Tá bem? Vamos lá. É porque agora é para dar bem Pereira, Pereira, por enquanto. Temos que parar. Mas aqui não agora. Até muito agora no diretor, que já não ouvi bem. E tudo bem, os dois tempos, mas com essa pressa que eu não lembro muito bem como funcionou. Você vai entrar nos caras da igreja, vou falar. Tranquilo, vai na presença do Espírito Santo, tá? Glória a Deus. Boa tarde. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, sempre, porque ele traz, através dele nós temos esse privilégio de aprender sempre, né? Aprender cada vez mais. Cada vez que a gente estuda um tema e cada vez que a gente repete um tema, um assunto, nós aprendemos mais. E isso graças a mentalidade que Deus tem dado ao nosso reverendo de formar e continuar formando. Não estamos diplomados, estamos em formação. Eu, pelo menos, me sinto sempre assim, pela graça de Deus, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de sempre estar reaprendendo e aprendendo, e são noções novas que nós vamos obtendo, e graças a Deus por esse privilégio. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Como a pastora falou, nós somos, né, estamos muito felizes em Jesus de ter um pastor como reverendo, né, que nos forma na palavra, traz essa mente bíblica, né? Uma igreja que pensa como Deus pensa, uma igreja que age como Deus age. Mas isso porque tem um pastor que parece com Deus, parece com o Senhor Jesus, um pastor que tem uma mente bíblica, isso tem reflexo sobre nós, né? Então, para mim é um privilégio. Também estar aqui com a pastora Ocenira, né? Alguém com chamado, com a história, o conhecimento, a consagração da pastora Ocenira. Então, é Deus, né, querendo nos levar a um aprofundamento, né, pastora, de cada tema na fé. Entender que, como a Bíblia diz, que a palavra de Deus, ela é para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, cada seminário, escola dessa, né, pastora, é Deus nos habilitando. Amém. Nós louvamos a Deus por tudo isso. E vamos abrir a Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. É um versículo chave que nós vamos, que motiva, ou seja, assim, não só a questão do motivar, mas ele dá, assim, a razão, porque, para você pensar, cada um desses temas estudados e que ainda vão ser estudados, estão contidos nessa observação aí do apóstolo Pedro. Capítulo 3, versículo 15. Podemos ler? Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo qualquer que lhe pedir, que vos pedir, a razão da esperança que está em vós. Então, cada um dos temas aqui, pode sentar, por favor, obrigado. Cada um dos temas sugeridos, apresentados aqui, eles têm essa finalidade, ajudar a mim e a você a aprender cada vez mais sobre Jesus, sobre a palavra, sobre o reino de Deus e responder com mansidão a qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, não apenas responder a alguns que já conhecem a Escritura, mas para responder também contradizentes, tá? E para responder também aqueles que querem torcer a palavra e alguns até trazer alguma coisa como sendo novidade, mas que nós sabemos que realmente não condiz
com o contexto geral da Escritura. Então, somente você só vai poder fazer isso se você conhecer a palavra como deve ser. Então, nós estamos nesse trabalho e estamos aqui com esse objetivo. Amém? E é interessante, né, pastora, que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que nós devemos estar prontos para responder. Ele fala de uma prontidão, ele fala de um preparo, né? E o objetivo desse estudo, como Deus orientou o nosso reverendo, eu digo, pastora, que para mim foi, assim, pessoalmente, né, foi muito, algo de Deus muito forte, de entender esse tema, e Deus orientando através do reverendo e esclarecendo. Porque quando a gente abre a Bíblia, então nós vamos encontrar alguns temas que são mais trabalhosos, né? E a questão do sábado, quando o apóstolo Pedro também, aqui na carta, ele escreve e fala sobre os textos de Paulo, ele fala de textos difíceis de entender, os quais eles torcem, como fazem com o restante da Escritura. Então, quando a questão do sábado, talvez por ser uma questão mais detalhada, e o dia do Senhor, existem aí movimentos que torcem também, como fazem com o restante da Escritura. Então, Deus, por meio do nosso reverendo orientando que a gente estudasse o tema, né, pastora? Sim. Eu agradeço muito a Deus por essas orientações do reverendo, e a gente também agora poder estar pronto para responder. O objetivo do estudo não é condenar quem faz a guarda do sábado. Não. Tal grupo religioso faz a guarda do sábado, né, pastora? Então vamos condená-los, né? Não é esse o objetivo. O objetivo do estudo é estar pronto para responder. Porque você guarda ou não o sábado. E a temática é essa. Os cristãos devem guardar o sábado? Então, nossa pesquisa aqui com vocês, quer dizer, nós encontramos e agora vamos juntos com vocês pesquisar a respeito disso, se é lícito ou não. Então, aqui tem um texto, foi preparado e diz a respeito desse assunto. A pergunta acima, essa tal pergunta, consiste em saber se os cristãos, ou seja, aqueles que depositam sua fé e esperança na justiça de Cristo, ainda são obrigados a guardar o sábado como era previsto nos dias do Antigo Testamento, ou seja, de acordo com a lei de Moisés. Então, o objetivo aqui é esclarecer se somos ou não somos. É real na Escritura que a palavra de Deus, ela se esclarece por si mesma. Então, não temos que ter aquele desânimo, aquela letargia de não procurar, não investigar, não aprofundar no conhecimento da Escritura. Graças a Deus que o Espírito Santo, através do reverendo, tem nos feito aprofundar nisso. E então nós temos aqui algumas respostas. Em primeira instância, o missionário vai falar aqui sobre essas questões aqui. Talvez o texto bíblico mais utilizado, e também é o texto por excelência, né? Seria o Êxodo 20, que é quando o apóstolo Moisés, quando Moisés, ele recebe de Deus os 10 mandamentos. Abre aí, Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. É a primeira ordenança formal da guarda e uso. Guarda e uso do 7º dia, tá? Então, Êxodo 20. Agora, isso não quer dizer que começa aí, né? Vamos descobrir que essa doutrina, né, tem o seu início bem antes. Êxodo capítulo 20. Versículo 8. De 8 a 11. Pode ler, funcionário. Pode ler, professor? Pode. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Normalmente, não é, pastora? Sim. Quando a gente se depara com esse texto, nós temos que entender, a gente está falando aqui de antiga aliança. Fala assim, antiga aliança. O Antigo Testamento, o Antigo Pacto, né? A antiga aliança. O antigo acordo, né? Então, nós temos aqui uma aliança entre Deus e quem? Entre Deus e a igreja?
Entre Deus e Israel. Entre Deus e o povo de Israel, primeiramente nós temos a aliança feita com Abraão e depois a aliança feita com Moisés. Quando nós estamos aqui com os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra que foram entregues a Moisés, então nós temos o que está escrito. Qual normalmente é o argumento dos grupos religiosos que querem impor uma guarda do sábado? Eles vão dizer, os 10 mandamentos ainda são válidos? E depois eles perguntam, se ainda são válidos, lá nós encontramos a ordem divina para que se guarde o dia de sábado. Então por que vocês não guardam sábado? Quem já recebeu essa pergunta? Meu Deus, quanta mão, pastora, só. Por isso é que daí a necessidade de se esclarecer. A ordem é esta mesmo. Os 10 mandamentos são válidos? São. Lá tem a guarda do sábado. Tem. Por que vocês não guardam? E você tem que ter resposta para isso. Amém? Então, veja bem. Quando você vê a questão dos mandamentos, eles são aqui, eles tratam uma expressão de Deus para esse povo, para o povo de Israel. Deus entra em aliança com eles através de Moisés. E há sempre uma conotação muito forte, porque começa lá no Gênesis, quando Deus termina a ordem da criação, e diz que Deus descansou e santificou esse dia. Só que aí você vai descobrir aqui, com o missionário, você vai descobrir algumas coisas a respeito desse princípio e depois a gente vai conversar a respeito dessa lei. Os 10 mandamentos, né, pastora? Nós temos aqui uma expressão, os 10 mandamentos, ele é uma expressão da natureza moral de Deus. Então, quando nós encontramos os 10 mandamentos, em todos os mandamentos nós vamos ter expressões morais da natureza de Deus. Quando diz, não dirás falso testemunho, significa que um dos atributos invisíveis de Deus é a sua veracidade. Que Deus, ele é verdadeiro. Então, nós temos aqui reflexos da natureza de Deus nos 10 mandamentos. E direitos que Deus também concede ao homem, como o direito à vida. Então, nós vamos ter isso aqui. Só que não significa que tudo o que está contido no texto dos 10 mandamentos são de caráter moral. Eu estava conversando com a pastora ontem, né, pastora? Por exemplo, aqui nós encontramos assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua... Significa que Deus está mandando a gente ter servo? Significa que Deus está dando uma ordem que nós temos que ter servos na nossa casa? Não. Porque alguém pode dizer, mas eu não tenho servo, então não tenho cobiça. Entendeu? Porque trata-se de uma situação com o povo daquela época, com aquela situação vivida, né? Nem a casa do teu servo, nem a mulher do teu servo, nem o teu próximo, nem o servo do teu próximo, quer dizer, mas não quer dizer que todo mundo tinha servos, tinha escravos. O conteúdo moral desse mandamento é não cobiçar. Não cobiçar. Qualquer época, qualquer cultura, qualquer povo, em qualquer momento, em qualquer tempo, a ordem é que não se cobice. Mas dentro do contexto de Israel, aonde os mandamentos foram entregues, nós temos ali o contexto da época, o teu servo, a tua serva, os detalhes. Quando nós chegamos aqui no 4º mandamento, né, pastora? Assim também ele abriga em si 2 sentidos. Um de ordem moral e outro de ordem cerimonial que se aplicava ao contexto do povo de Israel. O 4º mandamento é que se guarde o dia de sábado, né? E aí nós temos que entender o que significa isso, né, pastora? O dia de sábado. Isso, pode falar. A guarda do sábado, parar num dia em 7. É esse o princípio que Deus estabeleceu a partir de Gênesis, né, o missionário? Eu ia falar pastor. A partir do Gênesis. Então, um dia em 7, parar para descansar. E já é dito, todo mundo que já fez o discipulado, todo mundo que estuda ali aquele começo do livro de Gênesis, a criação, sabe que Deus não está falando com respeito a Ele mesmo. E não há como você entender que Deus ficou cansado. Deus está falando de um descanso para o ser criado. É o homem que precisa disso. É o bem-estar do homem que está sendo a preocupante de Deus.
O homem é um ser finito. Ele tem começo, tem auge, mas tem final. E Deus quer que essa vida, ela seja prazerosa. Então Deus estabelece, para que essa estadia do homem em vida seja prazerosa, que ele tenha descanso. Deus estabeleceu o trabalho. Muito bem, trabalho e função. Mas também estabeleceu que o homem pare para descansar, para que renove as suas energias, para que revigore as suas forças. Então, nisso aí, quer dizer, alguém pega e traz como sendo uma situação em que você não pode mudar. Esse princípio, ele também rege uma outra coisa. Há pessoas que dizem que não tem tempo para descansar, ou para um lazer, ou para estar com a família um tempo maior, porque tem que trabalhar. Então, a pessoa está ferindo esse princípio traçado já por Deus. Porque se ele deve descansar, se Deus estabeleceu isso, é porque ele precisa. Quando ele não obedece, ele automaticamente ele está se prejudicando. A realidade é essa. Então, quando Deus estabeleceu o descanso, e a Bíblia toda fala que foi feito por causa do homem, Jesus ratifica isso. Quando Jesus fala para os fariseus, o sábado foi feito por causa do homem. É o homem que precisa do sábado, certo? Então, quando Jesus faz isso, ele está pensando no bem-estar e na vida do homem. Ele está pensando no ser criado. E não simplesmente, puramente, na guarda de um dia e outra. E Deus estabelece uma outra coisa, que é, no caso, o cerimonial, que o missionário vai explicar melhor, que é a questão em que o que fazer, como você para, como você guarda esse dia, para que e por que esse dia é reservado. E exatamente esse é o sentido do nome do dia. Porque é dado um nome, né? Que é o sábado. Quando nós lemos aqui no texto, e no versículo 8, né? Lembra-te do dia de sábado. Então nós temos ali um nome designando o dia. Só um momentinho. Você pode voltar a ler aí, no versículo 8, essa palavra que o missionário leu? Lembra-te, devagarzinho. Lembra de quê? Do dia, é do sábado, de sábado, ou lembra-te do sábado, ou lembra-te do sábado. Como é que está? O dia de sábado, dia de descanso. Ou do dia do sábado, dia do descanso. Porque essa palavra sábado, ela significa isso. Parada, descanso. Exatamente. A palavra hebraica, Shabbat, essa palavra Shabbat, ela tem dentro dela o descanso implícito. Mas o verbo, a raiz, né, é Shavat no hebraico, que significa cessar, parar. Então, uma tradução mais literal da palavra Shabbat, que deu origem ao termo sábado, significa cessação. Fala assim, Shabbat. Olha um pro outro, fala assim, Shabbat. Que deu origem à palavra sábado. Significa cessação. Ou seja, o dia de se parar. Aqui está falando sobre parar o trabalho. Interrupção. Então, interrupção. Entendeu? Parar o trabalho. Não é deixar de trabalhar. Parar o trabalho. Interrompe o trabalho. E depois volta, retorna à atividade. Bem entendido isso? Amém? Muito bem. Aí o outro sentido... É o princípio, né, pastora? Agora... Que nós vamos encontrar... Abre em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2... Versículo do 1 ao versículo 3. De 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. Nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Porque
nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui nós temos então um relato, logo na criação, no Gênesis, que Deus criou todas as coisas, o exército dos céus e da terra, ele criou em 7 dias, sendo que 6 foram dias de trabalho, 6 foram dias em que o Senhor trabalhou, mas que ao 7º dia ele descansou. Lembra que essa palavra descansar significa parar o trabalho. Deus não tem necessidade de dormir ou descansar. Deus não sofre de esgotamento físico como o homem. É verdade. Então, quando aqui em Gênesis fala que Deus descansou, significa que no ciclo semanal da criação, em 6 dias ele criou, e no término da criação, então Deus reservou um dia para parar a sua obra e agora se alegrar na sua criação, contemplar a sua criação. E ali nós temos então Deus instituindo um princípio moral permanente para o ser humano, que assim como o Criador parou o trabalho num ciclo semanal de 7 dias, então assim o homem, ele também deve parar diante do seu Criador um dia. Quem entendeu? Se o Criador, ele parou para a sua criação, agora a criação deve parar para o seu Criador. Durante um dia na semana. Então, é essa devolução do agradecimento, da glória, do devotamento a Deus que deve ser realizado. E uma coisa importante também, nessa questão do parar, do cessar, fica muito nítido quando você trabalha a sua cabeça aí, dá uma voltinha lá no Novo Testamento, quando Jesus estava em confronto com os fariseus, e Jesus curou uma pessoa no sábado. E alguém disse para a pessoa curada: esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Quem lembra disso aí? Desse texto que eu estou citando. E então Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, Gênesis 2, você viu o missionário Caio... Gênesis 2, você viu o missionário Caio falando que Deus parou. Lemos aqui, Deus cessou. Então, o significado da palavra no original, cessação, indica que foi uma interrupção na obra da criação. Porque a realidade espiritual, a realidade divina, é que Deus continua trabalhando. Amém? Aleluia. É isso aí. Deus continua trabalhando. E Jesus diz isso: olha, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então não tem por que eu não curar no sábado. Porque às vezes isso fica na cabeça. Alguém diz: olha só, Jesus, como é que fica esse negócio aí do sábado? Mas você tem que ter o contexto geral da Escritura. Porque não há um relato, pastor, é muito detalhado, né? É. Mas aqui significa que nesse dia não houve nenhuma árvore criada. Não. Que nesse dia nenhum grão de areia foi criado. Nenhuma que nesse estrelinha. dia nada foi modificado nos céus. Mas que nesse dia o Senhor parou para se relacionar com a sua criação. A sua criação. Então aquele foi um dia que Deus parou diante de Adão, né? Amém. Diante de Adão, de Eva. Aquele foi um dia reservado para relacionamento. Amém. Né? Exclusivo. Foi Amém. um dia exclusivo aquele. E assim fica instituído um princípio. Agora, isso são conjecturas que nós fazemos, porque não está explícito isso na Bíblia. Mas, com certeza, se Deus descansou, ele não ficou dormindo, não ficou parado. Inércia. Ele foi contemplar a beleza de tudo aquilo, e a Bíblia diz no finalmente: e viu Deus que tudo era muito bom. Amém? Então, muito bom de Deus é bom mesmo. Senhora. Então, E seguindo aqui tem um princípio, né, pastora? Tem. Então, esse princípio, ele é permanente. Em todas as épocas, em todas as gerações, em qualquer aliança, nós vamos ter esse princípio aqui. Qual que é a parte cerimonial? Porque nós lemos lá no início em Êxodo 20, e aí em Êxodo 20 nós encontramos, né, pastora? Sim. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o 7º dia descansou. Descansou. Então, ali nós temos o relato dado ao povo de Israel, e fala que foi ali Deus institui o 7º dia. 7º dia. Quando nós vamos na criação, nós não temos ali uma ordenança explícita de Deus para que agora o dia fixo fosse o 7º. Nós temos um relato explicativo.
didático, né? É. Mas quando nós vamos agora para a aliança com Israel, aí nós temos agora Deus fechando qual dia deveria ser guardado. Qual dia que deveria ser salvo? O princípio moral é que um dia tem que ser guardado. Agora, a parte cerimonial é que Deus, para Israel, ele estabeleceu um dia específico, que não poderia, por Israel, na antiga aliança, ser alterado. Então, em todas as gerações dos filhos de Israel, o dia a ser guardado deveria ser o sétimo dia. Certo? Então, nós lemos Êxodo 20 e encontramos ali o quarto mandamento. E nele abrigam-se dois sentidos. O conteúdo moral, como nós vimos lá no Não Cobiçarás. Então, nós vimos o conteúdo moral que diz respeito a reservar um dia da semana para o Criador. Mas nós encontramos também uma descrição, né, do contexto de Israel, que é cerimonial, ritualístico, aonde Deus determina que o dia a ser observado seria o sétimo. Quem entendeu? E qual a prova disso? Será que isso está na Bíblia? Não? Êxodo 31. Êxodo capítulo 31. 31. Sim, senhora. Êxodo 31. Pode ler. Porque tem até as outras passagens paralelas, mas... Não, mas pode também voltar ela. Sim, senhora. Êxodo 31. Versículo 12. Versículo 11. É 12. Versículo 12. 12 até o 17. Para continuar. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás a quem? Falarás com quem? Aos filhos de Israel, e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de... é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aqui fica muito claro quantas vezes, é tão claro, né, pastor, o texto? É, muito claro. Quantas vezes é repetido, Deus colocando ali quem é o sujeito, né? É. E com quem Deus está falando. Então, é Deus... Quem manda e quem tem que obedecer. O Senhor Deus, né, pastora? É. Falando aos filhos de Israel. Então, fica muito claro que aqui, quando fala sobre a guarda do sábado, é entre Deus e Israel. E ali é fixo um dia. Mas não somente Deus afixa o dia, como Ele explica o porquê foi fixado esse dia. E aí nós temos aqui no versículo... Fixa as sanções também. Fica as sanções também. E fixa uma sanção para quem desobedecer. Nós temos aqui, no versículo 13, diz assim: certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. No versículo 17 fala assim: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Fala assim: sinal. 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 Sinal é a marca, né? Pode falar. Sim, senhora. Então, nós temos aqui o sinal de uma aliança. O sinal posto de uma aliança. Toda aliança, ela tem um sinal. Quando Deus faz uma aliança com Noé, qual é o sinal dessa aliança? Quem lembra? Quem lembra? Ah, Deus põe um arco nas nuvens. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, qual é o sinal? circuncisão. A circuncisão.
Amém. E quando Deus faz uma aliança com Israel, por Moisés, qual que é o sinal? Fala assim, o sábado. Sábado. Fala o Shabat, o 7º dia. Então é posto esse sinal. É muito forte essa questão aí de entre mim e vós. E uma conotação forte também no versículo 13 é nas vossas gerações. Nas vossas gerações, ele está falando de um grupo de pessoas. Gerações por gerações, ele está falando do mundo todo. Não está falando de todas as outras pessoas. Está falando daquele povo com quem ele estabeleceu aliança ou acordo. E no versículo 14, quando ele fala já do corretivo que vai ter, né? É o resultado da desobediência, ele diz, guardareis porque é santo para vós outros, quer dizer, é separado para vocês. Não tornar comum, até nós encontramos essa expressão aqui. O que que significa essa questão aqui de dizer que uma coisa está santificada? Eu não posso torná-la comum, porque eu estaria profanando, estaria dando um uso vulgar, um uso corriqueiro. Então, Israel não podia, do dia de sábado, fazer qualquer coisa que lhe desse na cabeça. Então, no dia de sábado, não se marcava uma festa, não se marcava uma viagem, porque, inclusive, a caminhada dos israelitas no dia de sábado era limitada. Caminho de um sábado, né? Era o caminho de um sábado. Tinha uma certa quantidade de milhas que eles podiam caminhar. Não podiam ultrapassar. Tanto que vocês encontram isso na ressurreição de Jesus, que dois iam para Emaús e era a caminho de um sábado. Quer dizer, a distância podia ser feita a pé. Então, você vê tudo isso aí para o povo. Esse 14 fala disso. E logo, logo tem. Quem o profanar, morrerá. Quem profanar o sábado, morrerá. E você vai encontrar dentro do exercício da lei, lá no livro de Números, quando o povo ainda está por chegar a Canaã, aconteceu lá alguém profanar o sábado. Alguém ia apanhar lenha num dia de sábado. Eu me lembro quando eu li esse texto, eu era criança. Aí a gente usava fogão de lenha em casa. Isso aqui é uma parte aqui, abrindo um parêntese. A gente em casa usava fogão de lenha, a minha infância toda foi essa. E aí aquele negócio, apanhar lenha no dia de sábado, então o camarada foi denunciado, o rapaz lá foi denunciado, Moisés não tinha uma palavra específica de Deus sobre o que fazer, então Moisés deixou ele separado para ouvir o que Deus ia dizer a respeito desse ato. E o Senhor mandou que essa pessoa morresse. Foi apedrejada. E aquilo na minha cabeça ficou assim, meu Deus, apanhar lenha no sábado. A gente é crente. A gente, né? E como é que fica apanhar lenha no sábado? Só que isso aí era um sinal entre Deus e aquele povo. Entendeu? Então não podia, era um serviço braçal, era um serviço que despendia energia, apanhar lenha, rachar a lenha, trazer nos ombros e tal coisa. Então, a gente percebe isso, o cuidado de Deus. Tá? O cuidado de Deus. Às vezes nós demoramos a descobrir as coisas. E eu acho que de uma forma geral, nós sempre levamos muito tempo para descobrir as coisas que Deus colocou na Escritura. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender isso. Porque, na realidade, esse texto aqui, de 12 a 17, de 31 de Êxodo, ele fala muito claramente sobre o pacto pessoal de Deus com o povo. Entendeu? E só um momentinho. Parece que no versículo 15 também, ele fala que solene, o sábado, repouso solene, santo ao Senhor. Então, nesse dia, não era um repouso para eu tirar um sono a mais. É santo ao Senhor, repouso ao Senhor. Então, eu estou diante de Deus. Então, o israelita deveria estar usando esse dia para louvor, para adoração, para glorificação ao Senhor. E sobre isso, a senhora chegou a separar Deuteronômio 5 aqui, né, pastora? Também. Abre Deuteronômio 5, versículo 12, que é exatamente esse termo que a senhora leu, né, pastora? 5:12. Encontraram em 12? É parte
ainda dos 10 mandamentos. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Moisés está repetindo a lei. Então ele diz para o povo: guarda o dia do sábado para o santificar. Quer dizer, às vezes a pessoa pensa assim: eu guardei o sábado, então eu já santifiquei. Não, mas veja bem, guarda para santificar. Então, além de cessar o trabalho, tinha uma outra atividade para ter o complemento para esse sábado ser aceito. Te liguei aqui. Não é apenas isolar o dia, não é, pastora? Não, não é isolar como dia de inércia. Não, é tornar esse dia especial. É isso aí. É Guarda essa frase aí, que isso é inspiração de Deus. Não apenas isolar o dia, separar o dia, mas fazer desse dia uma ocasião especial para estar diante de Deus. Entendeu? É fazer desse dia uma solenidade. Então, o israelita, ele deveria fazer isso, tá? Semanalmente. E, olhando para nós, nós temos que imitá-los, né? De alguma forma. Vamos lá. Nós lemos o versículo 12, mas dá uma olhada no versículo 15, ainda de Deuteronômio 5, quem não fechou. 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e o braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia sábado. Algumas traduções estão mais claras, né? Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então você vê que estava carregado de lembranças também o sábado. Era um dia para estar diante de Deus, lembrando o que Deus fizera com eles. Dia de recordações, dia de trazer a memória, dia de estar diante de Deus agradecendo, dia de ação de graça. Seria essa uma linguagem também muito adequada para a gente explicar direitinho o uso do sábado. Abre também Ezequiel, capítulo 20. Isso. Já que o nosso objetivo é a mente bíblica, né, pastora? Com certeza. Ezequiel 20. Quanto mais dentro da Bíblia, melhor. O argumento bíblico, ele é poderoso para formar a nossa mentalidade, como o Espírito Santo quer que seja. Capítulo 20, o versículo 10. 10, 11 também, não? Também, sim, senhora. Tirei-os da terra do Egito, esse? Sim, senhora. E os levei para o deserto. Dei-lhes meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, as quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de quê? Sinal. Servirem de? Sinal. Sinal. Entre quem? Mim e eles. Entre mim, quem é esse mim aí? Senhor. Deus. E eles, quem são eles? Israel. Os israelitas. Para que soubessem que eu sou o Senhor que te santifica. Eu sou o Senhor que te separa, que te consagra. Amém? Sim, senhora. Uma vez que nós entendemos que o sábado, como dia fixo, tá, é um sinal entre Deus e Israel, aí agora nós vamos entender se é necessário, na nova aliança, manter o sinal. Nós entendemos que a antiga aliança, feita com o povo de Israel, nós estamos numa nova aliança. Feita em quem? Em quem? Fala o nome dele. A nova aliança feita pelo sangue de Jesus. Agora, será que aqueles sinais da antiga aliança, como a circuncisão e a guarda do sábado, nós ainda precisamos guardá-los? Nós ainda precisamos praticá-los? Abre Gênesis capítulo 17. Por favor, Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 10. Vê se não é muito semelhante a fala de Deus quando institui a circuncisão e quando nós lemos sobre o sábado. Se não há semelhanças. 17, versículo 10. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações.
esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós. Quem é mim? Deus. Quem é vós? Já eleitado. A descendência de Abraão. Aí nós temos Israel aqui. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó muda o nome para Israel. Então nós temos aqui, entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será Circuncidado. Circunci- Como sinal da aliança. circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Quem Então, percebeu? Quem amém. percebeu a semelhança? Amém. Quem percebeu, gente? Quando nós lemos sobre o sábado, diz que serviria de sinal da aliança entre Deus e Israel. E quando nós lemos da circuncisão, qual que foi o objetivo de Deus ordenar que seja feita a circuncisão? O princípio era uma aliança entre Deus, né, e o povo. Está ali o princípio. Agora, nós temos um sinal feito na aliança. Que sinal cerimonial ritualístico é posto? Circuncidar a carne do prepúcio do macho, né? É verdade. De alguém do menino que nascesse ao 8º dia. No 8º dia. Certo. Aí vem a pergunta, né, pastora? E nós que estamos na nova aliança, devemos ainda nos prestar a esses ritos? Precisamos ainda nos submeter a essas práticas? Eu que estou agora com Jesus, justificado, como nós ouvimos aqui na aula da pastora Ana Maria, fomos Pela declarados justos, tendo por base o mérito do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ainda me submeter a esses ritos que eram símbolos, que eram sombras? Aí nós voltamos agora à epístola de Gálatas, né? Gálatas, Capítulo 3? capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Qual o versículo? 26 até o 29. Vejamos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, somos filhos de Deus não porque fizemos alguma coisa. Somos filhos de Deus não porque temos um sinal. Somos filhos de Deus não porque somos melhores do que os outros, mas é pela fé numa pessoa, Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. E aí, destaque, não haver mais judeu, nem grego, nem servo ou escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha só, todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, aí o 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de... E o que mais? Herdeiros, segundo a promessa. Interessante, né, pastora, que a gente aprendeu aqui na aula agora. É, Nós temos ali não era, a Galácia não era uma região propriamente de judeus. de judeus não E tinha. está dizendo que eles são descendentes de Abraão. Se os gregos, né, cultura grega na região da Galácia, todo o cabedal de instrução grega estava ali. Agora, esse povo, aceitando a Cristo, vindo para uma nova aliança com o Deus de Jacó, eles passam a ser também espiritualmente filhos de Abraão e não têm obrigação de guardar os ritos que os filhos de Abraão guardaram. Porque a aliança agora é nova. Que ele fala, se sois de Cristo, Se sois de também sois descendentes de Abraão. Quando Deus chama Abraão, né, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 12 do Gênesis. Então nós temos ali, em Abraão, uma promessa feita a todo mundo por meio de Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas por meio de Abraão. Isso se cumpriria em Cristo. Isso se cumpriria no nascimento de Jesus, que viria da descendência de Abraão. E quando agora eu sou de Cristo, quando agora o brasileiro, o americano, o japonês, o chinês, o judeu, o grego, o bárbaro, o cita, quando agora nós entramos numa aliança
em Jesus Cristo com Deus, todas aquelas promessas que diziam respeito a Abraão, que diziam respeito ao povo de Israel, essas promessas agora são colocadas sobre mim por causa do mérito de Cristo. Eu pela fé, ele começa dizendo, mediante a fé em Cristo Jesus. Então agora não é mais me circuncidando, agora não é mais guardando o sábado, agora não é mais fazendo distinção entre alimento puro ou impuro, agora não é mais guardando festas, agora é depositando a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Amém. que nós herdamos todas essas promessas. Verdade. Herdamos as promessas, coparticipantes com Cristo da herança que Cristo tem. Então, devemos guardar isso. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos da Galácia, mas ele repete também, com respeito a estar em aliança com Cristo, ele fala também para os colossenses. Lá no capítulo 3, e versículo 10 e 11, então você encontra também alguma coisa que vem te ajudar nisso aí. Quer dizer, vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Muito bem. Onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Então você cada vez mais se confirma que você está num novo relacionamento. E esse novo relacionamento, ele dá a você todas as bênçãos que herança prometidas a Abraão e mais as superiores que estão prometidas em Cristo. Chegamos a 50 minutos. Quem quiser ir no banheiro, comer alguma coisa, daqui 10 minutos nós retornamos aqui.